bem desafiador, assim, no início, né? Porque ele, desde cedo já estava lá trabalhando, né? Um tio meu que sempre investiu, acreditou muito. E aí eu me lembro que ele dizia assim, ele tinha uma frase, logo que ele começou a me apoiar, ele dizia: Thiago, não desiste dos teus sonhos, não desiste dos teus sonhos. E eu, sei lá, às vezes fica meio para baixo, né? Aí ele dizia: não desiste dos teus sonhos. E aí começaram a ficar bom, comecei a fazer de mumu, de creme, e a nossa padaria vingou. Claudião, dá-lhe a vinheta! Meu caro web espectador, minha cara web espectadora, coisa boa estar com você aqui no programa Hora Entrevistas. Lembra, né? Nosso programa é uma revista eletrônica mensal, mas a gente traz para ti entrevistas interessantes com pessoas que podem contribuir para a sua formação. É isso aí, nosso bate-papo aqui hoje, tu vai ver que é muito interessante. Alguns insights que você vai ter no programa de hoje vão ser de muita contribuição para você. Sabe por quê? Hoje, no programa Hora Entrevistas, nós vamos falar com uma especialista em marketing digital e em LinkedIn. É isso aí. Ela foi uma das primeiras profissionais no Brasil que é certificada pela RD Station em Inbound Marketing. E também ela é certificada em marketing de conteúdo pela Rock Content University. Bom, ela também é a fundadora, agora já começa a entregar quem vai estar aqui hoje. Ela é a fundadora da Dito e Feito Marketing. Ela também é Head de Marketing da Workway Business English e é consultora de marketing de conexão IE. Desde 2012, vem trabalhando forte com marketing digital e já desenvolveu muitos projetos na área, enquanto ela atuando como head de marketing na Workway Business English, começou a envolver mais a fundo com essa plataforma que a gente vai falar bastante hoje, que é o LinkedIn. E a partir de então, ela pôde desenvolver uma metodologia chamada LinkedIn Leads. Nós estamos falando de Silvia Miebach. Silvia, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Hora. Eu que agradeço, Thiago, muito feliz pela oportunidade. Acho que esse papo vai ser muito legal e espero contribuir bastante aí com o pessoal. Muito bom. Tu viu que baita apresentação que eu fiz aqui? Pois é, coisa fina. Silvinha, tu sabes que nós estamos radicados. Tudo que é na internet é para o mundo, né? Mas nós estamos radicados na capital gaúcha. Tu é uma referência na tua área de atuação, junto a várias lojas, né, que trabalham com a parte de conteúdo digital. O pessoal sempre fala assim, ó, tem a Silvia, procura dito e feito, quando alguém está meio perdido, né? Silvia, como que tu caiu nessa área de conteúdo digital, consultoria de conteúdo? Como é que tu caiu nessa área aí? Bom, eu sempre gostei muito do digital. Quando eu paro para pensar, eu comecei a trabalhar mesmo com digital no meu primeiro emprego. Eu comecei minha carreira no marketing como assessora de marketing da Gangue. Olha aí. E lá em 98 ou 99, entregando a idade, né, cá entre nós, mas a Gangue lançou uma loja virtual. Foi, acho que, uma das primeiras lojas virtuais que se tem notícia aqui neste estado. E eu era a gerente, entre aspas, da loja virtual. Então, na verdade, o meu encantamento com marketing vem desde aquela época. Mas, assim, de estudar mesmo a fundo, foi ali por 2013, 2014, quando o mercado passou a exigir.
porque até então, a gente já tinha dito e feito, eu tinha uma sócia, a Cris, e a gente trabalhava muito com consultoria de marketing e vendas, e era muito no offline, com uma pitadinha do online, uma pitadinha do digital. A gente tinha ali o Instagram querendo começar os seus primeiros passos, o Facebook já um pouquinho solidificado, mas ninguém sabia ainda usar profissionalmente. Sim. E aí eu resolvi, foi bem assim, a gente resolveu que a gente ia prestar serviço de Facebook na época. Bora estudar. Sim. Bora estudar, e como a Cris, ela era muito da pegada da venda, né, Cris? Tu fica com a venda, tu permanece com a venda, e eu vou pro digital. E foi assim que começou a minha paixão pelo digital, que segue até hoje, né? Acho que hoje a gente não tem como viver mais sem o digital, então ou ame ou, né, fazer o quê? Eu vi uma palestra, um trecho de uma palestra do Bill Gates falando naquele momento, que assim, um tempo atrás era, ou se tu quisesse que a tua empresa crescesse, tu teria que estar também no mundo digital, se tu quisesse que a tua empresa crescesse. Hoje, aí na palestra falava assim, que hoje é assim, se tu quiser que a tua empresa exista, ela tem que ter uma presença digital forte. Exatamente. Hoje não tem mais como fugir, e isso é bem engraçado, né? Porque tem muita gente que a gente conversa, ai, não aguento mais o Instagram, ai, não aguento mais as redes sociais. Só que tu não tem como estar fora. Tu Sim. simplesmente não tem. Esses dias eu fui preparar um plano de consultoria para uma cliente minha, e ela não queria fazer site. Aí eu disse para ela, amiga, não tem como. Hoje em dia, não tem como tu não ter site. Tu tem que fazer um site. Pode não ser aquele site que a gente fazia antigamente de milhares de reais, etc e tal, mas tu tem que ter uma presença digital. É o que a gente chama de omnichannel, né? Sim. Hoje tu tem que estar tu tem que ter o teu site, tu tem que estar no Instagram, tu tem que estar no LinkedIn, tu tem que estar no TikTok, porque é onde as pessoas vão te conhecer, né? Sim, é nessas redes. Eu me lembro que eu trabalhei na época eu trabalhava numa empresa gigante na área de móveis planejados, e eu cuidava ali do marketing, dos anúncios e tal. E aí eu fui na Cultura e comprei um livro lá de redes sociais e tal, que falava sobre marketing mesmo, né? Que é cuidar das coisas da loja. E eu me lembro que tinha uma frase muito básica e que me ajudou a fazer com que os diretores dissessem, a gente tem que estar aqui, tem que estar ali. Aí eu mostrava para eles, dizia assim, ó, que o que tu falava, eu não quero estar no site, não quero estar em rede social. Aí o livro falava bem assim, que você tem que estar onde seu cliente está. Exatamente. Então, na realidade, isso até vai mais longe. Algum tempo atrás, teve uma plataforma, se não me engano o nome era Foursquare, pode ser que não seja até essa, que era tipo um mundo virtual que tu podia ter uma loja lá. Chegava, fazer check-in, isso aí. Não sei se vingou tanto. Essa rede e tal. Mas eu acredito que no futuro, com esses óculos virtuais, com essas ferramentas de realidade aumentada que tu coloca, cara, eu acredito que as coisas vão continuar evoluindo mais nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que acho que o metaverso hoje virou uma interrogação, né? Quando chegou, era aquela coisa, uau, metaverso, vou comprar meu terreninho do metaverso. Agora deu uma segurada, porque agora a gente está com foco no chat GPT. Então, assim, digital tem muito disso, né? É tudo muito rápido e tem muita coisa que chega parecendo ser uma grande aposta e que no fim acaba não sendo. Vamos ser sinceros, várias redes sociais que vieram e que já foram, né? Então, assim, é um mundo muito de apostas e é um mundo muito de momento, mas tu tem que surfar aquela onda, né? Isso é o que eu sempre digo, assim, para os nossos clientes. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? A ferramenta lançou uma coisa nova, tu tem que surfar aquela onda, enquanto ela é novidade. Sim. O Instagram, quando lançou o Reels, todo mundo tem que fazer Reels. Por quê? Porque é aquilo ali que está funcionando. Então, acho que essa também é um pouco da magia do digital, né? É que nos permite circular de maneiras diferentes, né?
Isso é algo que também me chama a atenção, porque se for pensar em algumas redes sociais, elas nascem com um propósito, ou não, de não ser uma ferramenta comercial, né, a priori. Mas, quando tu olha por detrás, tudo que tem para te anunciar, a estrutura, as formas da pessoa estar sempre voltando. O cara desliga o celular, aí quando vê, vibra com uma notificação de uma rede social. Aí tu, o que será que é isso? Quem é que resiste ao númerozinho vermelhinho, aquele ali que chegou uma notificação? Ninguém. Isso é uma loucura. Os caras criaram algo e as empresas têm que estar lá. Tem que estar lá, né? Claro que, né, por isso que eles contratam a Dito e Feito, contratam a Silvia para estar da maneira certa, né? Mas o que eu gosto muito, eu sou muito fã do digital, né? Eu sou muito fã, assim, a ponto de, às vezes, torcer o nariz para algumas coisas offline, né? Mas o que eu acho incrível no digital? Ele te permite chegar em quem tu quer chegar. Imagina assim, antigamente, quando a gente fazia um anúncio numa revista, pagava, sei lá, 20 mil reais para fazer um anúncio numa revista, falava com qualquer desavisado que estava sentado no consultório do médico. Sim. O médico levou a sua revista de casa para o consultório, viu ali, não tem interesse nenhum naquele assunto. O digital não, tu consegue chegar lá direto nas pessoas, né? Tu consegue ir no teu target. E isso, tu consegue não ser uma coisa estática. Tu visualizou um determinado público, eu achei que ia dar certo com esse público, não tá dando muito certo, tu vai lá, mexe 2, 3 parâmetros na ferramenta, tu já tá com um target novo. Então essa para mim é a grande magia do digital, sabe? Ela te permite ir no foco. Ir lá falar com quem interessa pro teu negócio. Exatamente. Isso é legal. Sim, tu paga um outdoor, né? Que ainda existe essa forma de... Ainda existe, que dá certo para muito tipo de empresa, claro, né? Porque alguns negócios é lá. Mas alguns muito específicos, a gente tem que descobrir quem é aquela persona, quem é o cara que compra o negócio dele e falar com esse cara, entregar para ele, né? Entregar para ele. A gente sabe que hoje existe diversas redes sociais para fins diversos, né? Mas a gente sabe que as pessoas também consomem muito do principal buscador, né? As pessoas consomem, né? E fazem anúncios e tal, pagam para estar lá no topo. Hoje, qual que é a estratégia? Ou tu faz, Silvia, uma estratégia à la carte para o cara entre estar em redes sociais, site, Google? Como é que tu constrói isso com o cliente? Tudo depende do budget. Tudo depende do tamanho da perna do cliente, né? Sim. Como a gente disse. Porque assim, o que é o sonho de todo estrategista digital? Que o cliente tenha grana para investir no Google, para investir nos Facebook Ads, para investir nos LinkedIn Ads, claro, dentro de uma estratégia que faça sentido, que consiga ter um bom técnico para trabalhar o SEO. Então, assim, se a gente bota na ponta do lápis, o investimento é muito grande. Sim. Então, se eu pudesse escolher o cenário perfeito, vamos investir em tudo. Sim. Só que a gente sabe que não dá. Então, a gente tem que ter muita inteligência e estratégia mesmo na hora de definir. Por exemplo, tu quer um resultado rápido? Normalmente quem traz resultado mais rápido é o Google. Por quê? Pela posição na jornada de compra que o cliente está. O cliente que está procurando no Google uma clínica para ele fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ele já está mais decidido a fazer uma cirurgia bariátrica. Ele parou para ver isso. Então, por isso que a venda via Google acontece mais rápido. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Tá, eu vou lá pesquisar, quero fazer uma bariátrica. Vou lá, eu sei que tu fez. Tiago, com quem foi que tu fez a tua bariátrica? Eu fiz com o doutor fulano de tal. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou pro Instagram. Eu vou pro Instagram para ver quem é esse doutor, o que ele tá fazendo, que tipo de conteúdo ele faz. Então, ele valida, muitas vezes, o resultado que eu encontro no Google, que eu encontro, ou que o meu amigo me indicou. Então, por isso que é extremamente importante a gente pensar numa estratégia que pegue várias redes. Eu posso investir
no Google, então eu vou trabalhar bem o orgânico no Instagram. Então, isso tudo, e o próprio orgânico no Google, né, principalmente através de blog, o próprio LinkedIn ranqueia muito no Google. Então, existem maneiras da gente fazer o dinheirinho do cliente render. Sim. Né? Sim. Claro que respeitando qual é, principalmente, a persona do cliente. Sim. Porque às vezes, não adianta eu ir para a ferramenta que é mais barata, por exemplo, o LinkedIn, né? Todo mundo diz, anúncio no LinkedIn é caro. Anúncio no LinkedIn é caro, mas se eu estou vendendo um apartamento de 5 milhões, eu tenho grana para investir no LinkedIn. Aquela conversão, ela vai valer a pena. Então, tudo depende da estratégia de cada cliente. Então, sim, é personalizada, mas a gente tem parâmetros do que funciona e de que dá resultado, às vezes, mais rápido, enfim. Muito bom. Silvinha, até para quem não está tão mergulhado no mundo digital, a gente fala muito de leads. O que é o lead? O lead é o cara que te deixou um contato. Imagina assim, um site, tá? O site tem os visitantes, as pessoas que passam pelo site ali diariamente. São visitantes. No momento em que a pessoa entrou no teu site e ela deixou alguma marquinha, ela deixou o e-mail, porque ela se inscreveu numa newsletter, ou ela botou uma coisa no carrinho, ou ela te mandou uma mensagem, ela virou um lead, porque tu tem as informações dela. Então, tu consegue conversar com ele. Isso é um lead. É um cliente que já tem um cliente ainda não, mas ele é um visitante que tem um interesse maior que alguém que só olhou. E que tu tem um contato dele, tu tem como chegar nele. Sim. Na pesquisa que a gente faz para quando traz o convidado, eu vi que tu escreveu um livro, que tu participou, tu é autor do livro Link Leads. Sobre qual que é o tema desse livro? Então, o livro ele ainda não foi pro forno totalmente, ele está em fase de revisão final. Show de bola. Mas ele é um livro que ele apresenta a metodologia Linked Leads, que é uma metodologia criada por mim, em cima de muitas coisas que eu vi pelo mercado, que o que ela ensina? A captar leads qualificados e fechar negócios, tendo como base o LinkedIn. Ótimo. Então, para quem que ela funciona? Ela funciona muito para empresas que vendem B2B, por exemplo, empresas que vendem para outras empresas. Funciona muito para quem vai vender para outros profissionais, por exemplo, coaches, mentores, advogados, consultores de empresa. O pessoal do imobiliário funciona muito, corretor de seguros. Então, para essa galera que precisa ou falar com profissionais ou falar com o público mais qualificado, funciona muito o LinkedIn. Então, essa metodologia, ela foi baseada numa experiência própria, que foi a experiência que eu desenvolvi enquanto head de marketing da Workway. Porque o que acontece com a Workway? A Workway é uma escola de inglês corporativo. Então, quem é o nosso cliente? É o profissional, é o executivo, que já está num certo nível mais alto na carreira, ele já é um cara sênior, ou seja, ele tem bala na agulha para pagar um inglês particular. Então, o que a gente identificou durante muito tempo? Que o Instagram não dava lead bom. O Instagram nos trazia muito aquele lead que queria entrar em guerra de preço, que vai fazer aquele inglês que é baratinho, que é na internet, que é com aula gravada, coisa e tal. Aquilo não servia para o Workway. Então, eu passei a estudar uma outra maneira. Tive um mentor por trás, o Edu Costa, meu mentor querido, que me abriu esse mundo do LinkedIn. E a partir dessa experiência, eu aprimorei essa metodologia. Então, ela é baseada em 3 pilares. A primeira delas é a autoridade digital. Por quê? Porque ninguém vai comprar de ti se tu não é bom no que tu faz. Né? Tu tem que ser uma referência. Segundo, são as conexões inteligentes que tu faz, porque assim, não adianta tu ter uma base de 20 mil seguidores que não tem nada a ver com o teu mercado. Então, essa metodologia te ensina a fazer essas conexões inteligentes e, por fim, relacionamentos lucrativos, que é o quê? Transformar tudo isso em grana no bolso. Muito bom, muito bom. Diz uma coisa, tu falou, eu tenho 2 perguntas que vieram aqui quando tu falou, mas eu vou começar assim pela principal. A gente sabe que talvez a rede social que tenha... o LinkedIn não é a rede social que tem mais seguidores, que mais público, e talvez não seja mais popular. Por que o pessoal não utiliza muito o LinkedIn? Por que tu entende isso?
que não tenha tanta utilização assim? Eu vejo 3 motivos principais. O primeiro deles é um ranço. As pessoas têm ranço com o LinkedIn. Por quê? Porque não é bonito, colorido, divertido, como são as redes sociais vizinhas, né, que a gente brinca. Lá no LinkedIn é um papo mais sério, né? Então, né, meio rançoso. Né? Não vou no meu horário de lazer entrar numa rede social que é de trabalho. Já começou aí. Ranço, número 1. Segundo, as pessoas pensam, mas eu não estou procurando emprego. Elas acham que o LinkedIn é uma rede para procurar emprego. Se eu não estou procurando emprego, o que eu vou fazer lá? Não vou ter o que fazer. Então, acaba não usando. E o terceiro ponto é simplesmente porque não sabem. Porque se a gente se foca muito no Instagram, no TikTok, nessas que são mais populares, e a gente não aprende a mexer no LinkedIn. E esses tempos eu tive uma prova muito real disso, porque eu resolvi jogar num grupo que eu participo. Pessoal, estou abrindo 5 vagas na minha agenda para fazer uma avaliação de perfil gratuita para quem quiser no LinkedIn. E veio um monte de gente, porque as pessoas não sabem o básico do LinkedIn. Só que o que é o gostoso nisso? É que o LinkedIn é muito tranquilo, ele é muito fácil de lidar. O nosso amigo Instagram, desculpa dizer, mas ele é pra louco, né? Porque ele tá toda hora mudando. Mudou o algoritmo. Aí tudo que a gente fazia assim, a gente vai lá, tem que fazer assim. Tudo muda o tempo todo. Os parâmetros mudam. Às vezes os stories estão performando super bem, aí de uma hora para outra cai, e aí tu tem que inventar outra coisa. É um mundo doido. O LinkedIn não. O LinkedIn é aquele feijão com arroz. Se tu faz o feijão com arroz bem feito, tu vai lá, tu performa super bem. Então, vencendo essas 3 barreiras, principalmente o ranço, dá para trabalhar muito bem no LinkedIn. O que seria um bom perfil no LinkedIn? O que seria um bom perfil para uma empresa? O que ele vai ter que trabalhar lá? Porque ele não é tão focado em imagem, fotos e vídeos. Né? Primeiro, assim, vamos separar as duas coisas. Perfil de empresa e perfil pessoal. Né? No LinkedIn, as coisas acontecem pelo perfil pessoal. Então, por exemplo, eu tenho a minha página da Dito e Feito, mas a minha página que performa é a da Silvia. Por quê? Porque as pessoas querem falar com pessoas. Tá? E primeiro ponto, não existe perfil certo ou errado. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Existe perfil adequado a um determinado objetivo. Por exemplo, se eu estou procurando emprego, o meu perfil tem que ser num estilo. Se eu sou criadora de conteúdo, como eu sou, por exemplo, eu tenho que ter outra pegada. Se eu quero me fortalecer como autoridade, já tem uma outra. Se eu quero vender, já tem uma outra. Então, o que é o principal? É primeiro tu entender qual é o teu objetivo ali. E uma coisa muito importante, o mundo muda, a gente muda. Então, esses tempos eu peguei o perfil de um executivo para trabalhar. O objetivo dele não é vendas, o objetivo dele é criar autoridade. E aí a primeira coisa, fui fazer a avaliação de perfil dele. O perfil dele era impecável. E ele me disse, eu contratei uma empresa para fazer o meu perfil quando eu saí da última empresa que eu estava. Eu disse, teu perfil é impecável, se tu quiser conseguir um emprego. Só que tu não quer conseguir um emprego. Tu quer trabalhar tua autoridade num determinado tema. Então, a gente foi lá e mudou todos os destaques e toda a pegada mesmo da página de acordo com esse objetivo. Mas, assim, via de regra, tem que ter uma boa foto. E uma coisa assim, foto profissional. Não vale aquela foto que tu tira de selfie. Não vale. Tem que ser uma foto profissional. É a primeira impressão. Ou então, o que acontece muito, principalmente com mulher. Aí eu, na festa lá da empresa, eu tava super bonita, maquiada, bem vestida. Fui lá, tirei uma foto, mas eu tô abraçada da minha amiga. Aí eu corto a minha amiga. Ficou horrível. Também não vale. Então, assim, investe numa foto. Brigou com ela, alguém olha pra ela. Brigou com essa guria. E tem foto que tu vê que tinha uma pessoa do lado que foi cortada. Então, primeiro ponto. Contrata um fotógrafo, faz um ensaio fotográfico, bota uma foto decente, até porque tu vai usar isso na tua estratégia, seja ela qual for. Segundo ponto, tem que estar muito claro o que é o headline, que é o que tu tá fazendo aqui, quem sou eu que estou fazendo aqui. E isso também muda o tempo todo. Então as pessoas têm muita mania de colocar o cargo. Não, tu não é um cargo. O que tu quer fazer aqui? Eu quero me posicionar como especialista no mercado de luxo, então coloca ali, eu sou especialista no mercado de luxo. Não diz que eu sou o gerente de vendas do espaço tal, ou eu sou CEO de tal empresa. Não, eu estou CEO de determinada empresa, mas eu sou muito mais do que aquilo. Até porque os cargos, isso tudo vai estar ali depois, mais abaixo no teu
no teu histórico profissional, né? Então são alguns detalhezinhos, assim, capa, dá uma sensação muito ruim tu entrar num perfil que não tem uma capa, dá uma sensação que a pessoa foi lá, começou a fazer o perfil, teve que fazer outra coisa, nunca mais voltou. Então tem que ter uma capa, a capa tem que ter a ver contigo, tem que ter a ver com a tua essência. Muitas empresas, elas padronizam a capa de todo o seu time, e super ok, dá uma sensação legal, né? Para a equipe estar no LinkedIn. Exatamente, porque as pessoas estão ali enquanto representantes daquela empresa. Mas também o mundo muda, sair da empresa, eu vou lá e troco a minha capa. Sim. Os destaques são muito importantes, os destaques são poucas pessoas que usam direitinho, que é uma parte onde tu pode colocar coisas que tu já fez de destaque na tua carreira, como o próprio nome diz. Por exemplo, esse podcast eu vou botar nos meus destaques. Que alegria! Então são oportunidades que a gente tem para aparecer. Mas, diferentemente de outras redes sociais, a gente aparece ali com foco profissional. Uhum. E as recomendações também é uma coisa que não pode faltar. Então, acho que esses 5 pontos são essenciais para um perfil. Que tornam um perfil bom. Me diga uma coisa, por que tu entende, se a gente conversava em off ali, que essa plataforma é uma excelente oportunidade para as pessoas estarem nela profissionalmente, ou olhar para essa plataforma? Por que tu entende que ela é bondade? Porque ela é genial. Eu sou super fã, né? Eu sou uma LinkedIn lover, então eu me entrego nesses momentos. Mas a verdade é assim, para que serve o LinkedIn? Né? Vamos ser bem sinceros. Claro que o ponto número 1 é ser o teu currículo. Né? Hoje em dia, até esses tempos eu estava conversando com uma colega minha, ela disse que a irmã dela é recrutadora, e ela estava recrutando um determinado cargo, e ela disse que eu não aceito mais currículo. Eu peço para a pessoa me dar um LinkedIn dela. Olha aí. Então, ok, é um ponto, ser o teu currículo. Mas, além disso, fazer networking. Nossa, no LinkedIn, às vezes, tu encontra pessoas que passaram pela tua trajetória e tu se perdeu. Esses tempos aconteceu comigo. Encontrei um colega meu do colégio, por acaso, aí mandei uma mensagem para ele e a gente se conectou. Ah, tu é tu? Lá do colégio? Sim, então, networking é muito legal. Até antes da pandemia, o LinkedIn tinha uma ferramenta muito legal, que era quando tu ia em eventos, tu acendia uma anteninha nela, ela te conectava com todo mundo que estava ao teu redor. Mesmo. Agora não tem mais, né? São coisas que vão evoluindo. Mas, enfim, aprimoramento profissional em termos de conteúdo, o LinkedIn, a própria ferramenta tem vários cursos gratuitos. Mas a gente também usa para aprender com os outros, porque o LinkedIn é um espaço de conteúdo de alta relevância. Então, digamos que eu estude ou que eu queira saber mais sobre o mercado digital. Lá no LinkedIn eu vou ter as grandes referências produzindo conteúdos em maior profundidade. Não é aquele postzinho de 5, 10 linhas. Não, é um artigo que vai falar sobre determinado tema. Fora isso, nossa, tem milhares de outras coisas. Tu te conecta com pessoas via mensagem, que é mais network, que a gente já falou. Tem muita coisa legal para fazer no LinkedIn. Bom. Realmente estava pensando que, por exemplo, o cara tem uma farmácia e ele precisa achar um farmacêutico, uma farmacêutica. Ele é um local para ele procurar lá no LinkedIn. Sim. Aliás, eu esqueci de falar de uma das coisas mais legais do LinkedIn, que é a Capitalides. Sim. O LinkedIn é uma ferramenta, 2 coisas que eu esqueci de falar. Primeiro, a contratação, né? Uhum. Tipo esse cara que tu acabou de dar o exemplo, preciso contratar, vou lá e vou captar. Hoje existem muitas pessoas que trabalham com recrutamento também, só com essa pegada de LinkedIn. Que legal, né? É muito legal. E a plataforma, e assim, é diferente, porque assim, diferente de tu botar um anúncio, estou contratando farmacêuticos. Não, no LinkedIn tu vai lá e tu filtra farmacêuticos em Porto Alegre, e tu vai lá, tu consegue falar com o Thiago, olha, esse cara aqui me parece muito bom. E tu vai lá, tu faz uma proposta específica pro Thiago. Legal. Olha que genial. Que legal. É muito legal. Deixa eu ver, né? É uma outra pegada e tem que olhar para essa plataforma. Muito bom estar aprendendo contigo. A gente vai dar um pequeno break mesmo. É só um tic-tac, a gente já volta com esse bate-papo com a Silvia Miebach.
Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Programa Hora, eu gosto. A vida é feita de pequenos momentos. Momentos estes que dividimos com as pessoas que amamos, com nossos filhos e com nossos amigos. Colecione os melhores deles no 210 Brasileirinho. Gastropub situado próximo ao Lago Tarumã, no centro de Viamão. Um pub que oferece música e gastronomia ímpar, além de um ambiente interno e externo, com um pôr do sol incomparável. Aguardamos sua presença no 210 Brasileirinho. Prazer, sou Jonathan A. Silva, seu corretor premium da S Investimentos em Porto Alegre e região. Seja para investir, morar ou trabalhar, conte comigo para ajudar a realizar o sonho da sua família. O programa A Hora está de volta. Você está conectado, você está conectada aqui no programa Hora Entrevistas. Hoje a gente está falando com a diretora, a mentora, Silvia Mirbach, da Dito e Feito, né, Silvia? Isso aí, um papo muito gostoso. Quando a gente adora um assunto, flui, né? Né? Ô, Silvinha, me diz uma coisa. O que tu consegue trazer de dicas para quem quer começar a utilizar o LinkedIn, né? O cara que quer fazer o seu perfil lá ou colocar a empresa dele lá. O que tu pode trazer de dicas para as pessoas que querem usar cada vez mais essa plataforma? Primeira coisa, definir o teu objetivo lá dentro. Não começa sem tu definir o teu objetivo, porque como a gente estava conversando antes, isso vai direcionar o tom que vai ter o teu LinkedIn. Aí tu vai lá, tu escolhe uma foto, tu define uma capa e tu começa ali a preencher os teus headlines. Uma coisa muito legal que a gente tem hoje é o modo criador, né? Então, por exemplo, quem quer trabalhar com autoridade, quem quer virar autoridade, eu sempre sugiro que crie o seu perfil como modo criador, porque ele te dá algumas ferramentas muito, assim, não são nem úteis, são muito mágicas as ferramentas. Por exemplo, a newsletter do LinkedIn, para mim, é uma ferramenta mágica, porque ela te permite chegar nas pessoas que te seguem no e-mail. Tu sai do LinkedIn, porque o LinkedIn tem um grande problema, que é as pessoas consomem ele num tempo diferente do que no Instagram, por exemplo. No Instagram a gente tá ali toda hora.
Entra, não sei, até tem uma estatística, não tenho ela de cabeça, quantas vezes por dia tu entra no Instagram. No LinkedIn, no Brasil, hoje, a nossa média é uma vez por semana. Então, com a newsletter, tu consegue chegar na pessoa que tá fora do LinkedIn. Mas, enfim, então define o teu objetivo, ajeita ali foto, headline, capa, preenche muito bem os teus dados de formação e de experiência profissional, de preferência linkando com as páginas das instituições. Ele te permite linkar. Então, se eu trabalhei em empresa X, a empresa X tem uma página, eu vou lá e linko com essa empresa. E não esquecer da parte de recomendações. As recomendações são prova social, né? Prova social, porque assim, não nada melhor do que outra pessoa falar da gente, porque às vezes quando a gente fala da gente, fica uma coisa meio, será que é uma mentirinha? Será que tá exagerando? Sim. Mas quando é outra pessoa que fala da gente, sim, acaba tendo muito mais credibilidade. E a partir daí, definir com quem tu vai falar, que é outro erro que as pessoas cometem muito, é não ter uma linha editorial. Qual é a tua linha editorial? Sobre o que tu vai falar? Aí eu vou falar sobre mercado de luxo, eu vou falar sobre Customer Success, o que vão ser os teus temas principais para quem e começar a criar conteúdo em cima daquilo. Quanto de conteúdo? É aquela loucura que é o Instagram? Não é. Tá? O que eu digo assim, no LinkedIn, claro que como estrategista digital, eu te digo, quanto mais tu publicar, melhor. Mas vamos ser bem pé no chão, né? Às vezes a gente não tem esse tempo de estar criando conteúdo o tempo todo. Sim. Então, se tu começar o teu perfil do LinkedIn combinando contigo mesma de publicar uma vez por semana, tu já vai conseguir fazer um barulhinho por lá. Por quê? Porque pouca gente publica ainda. A gente teve durante muito tempo aquela estatística de que 99% das pessoas que estavam no LinkedIn não produziam conteúdo, o conteúdo era feito por 1%. Isso já mudou um pouquinho, mas ainda assim é muito gigante esse espaço que a gente tem para crescer. Então, fazendo poucas coisas lá, a gente já consegue performar. Já começa a ter uma visualização. Quando fala assim, produzir conteúdo, é de que natureza? Tu tem que sentir muito o teu público, tá? Um conteúdo que performa muito bem no LinkedIn é estilo storytelling. É tu contar as tuas histórias, sabe? Não é assim tu pegar um post pronto e tu falar um conteúdo. Tu vai dizer como é feita esta xícara. Esta xícara é feita de cerâmica, biriri, baroró. Não, no LinkedIn tu vai contar a tua história de por que eu resolvi fazer uma xícara. Então, esse tipo de conteúdo dá muito certo. Outro conteúdo que dá muito certo são as enquetes. As enquetes, e é outra maneira bem legal de captar leads, é através das enquetes, porque quando a pessoa responde uma enquete, ela se mostra interessada por um determinado assunto. Então, tu já abre teu olho. Tu já abre teu olho para quem respondeu ali a tua enquete, tu já sabe que é. Então, a enquete é legal porque ela gera esse burburinho, gera ali as pessoas votando, e tu pode, inclusive, usar uma estratégia que a gente usa bastante, usar os resultados da enquete para criar um conteúdo em cima. Esse tempo a gente fez uma estratégia muito legal, que era uma enquete para um cliente sobre o que tirava o foco das pessoas. E tinha ali as 3 opções, eram as redes sociais, era o WhatsApp ou eram os incêndios do dia a dia. E aí ele ficou disputa acirradíssima, coisa e tal. Aí tá, daqui a pouco acabou a enquete, os pequenos incêndios. Criamos um conteúdo todo em cima daqueles incêndios. Então isso é legal, esses 2 tipos de conteúdo performam muito bem. Há quem diga que existe uma teoria bem forte que post sem foto, só com texto também performa bem. Eu particularmente não gosto. Eu acho que a gente ainda tem muito olhinho do Instagram, então falta o acabamento. Acabamento. Mas existe essa teoria. Enfim, tu tem que testar. Né? Tem que testar para ver. O LinkedIn já teve stories, foi uma coisa que não deu certo. Então, eles acabaram com os stories. Então, tem que ir testando. Tem que ir testando, ver o que performa para ti. Para mim, por exemplo, os artigos que viram a newsletter performam muito bem. A newsletter, ela funciona como se fosse o que dentro do LinkedIn? Ela é o artigo do criador de conteúdo. Todo mundo pode criar artigo, tá? Qualquer pessoa que tem um perfil pode criar um artigo que é um texto mais longo, né? Como a gente vê os artigos de revista, coisa e tal. Onde é legal a gente aprofundar um conhecimento técnico, às vezes, contar um case, enfim. Para quem usa o modo de criador,
eles criaram a newsletter, que é o artigo, quando tu publica, ele é distribuído por todo o LinkedIn, mas no LinkedIn. A newsletter, ela vai pro e-mail da pessoa. Então, se eu te sigo, tá? Tu foi lá e tu criou um artigo hoje, uma newsletter. Essa semana eu não entrei no LinkedIn, não tive tempo. Mas o meu e-mail eu olho todo dia, né? Aí eu recebo o teu texto lá no meu e-mail. Muito legal. É muito legal, é muito poderosa essa ferramenta. Para quem trabalha com venda, nossa, claro que tu não vai fazer spam, né? Sim. Porque o LinkedIn não tem essa pegada. Mas para quem sabe usar isso estrategicamente... Senão até o cara já vai lá e para. Não, exatamente, não quer mais seguir. Mas é genial. Mas tu pode, de certa forma, falar de algo que interessa ao teu negócio através de um artigo bem elaborado. Exatamente. E interessante. Exatamente. Eu vou te falar um título de um livro, tá? Eu quero que me fale o que tu acha desse título aqui. Aproveitando o potencial do LinkedIn para gerar oportunidades de negócio. Você ouviu falar desse livro, Luciano? Eu já conheço um pouquinho desse livro. Eu acho que ele tá assim na minha mente há mais ou menos um ano e não sai da minha cabeça. Conta para nós a história de ser a autora desse livro. Então, foi na verdade um desafio do meu mentor. O meu mentor, nós tínhamos uma turma de mentorados, coisa e tal. E um dia ele lançou um desafio. Quero ver aqui quem vai escrever um livro. Aí eu pensei, ora! Não tem, né, aqueles objetivos de plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Já plantei uma árvore, já tenho um filho, preciso escrever um livro. Então eu resolvi, na verdade, esse livro começou como sendo que ele já teve alguns formatos, tá? O título inicial dele foi O Livro que eu sempre quis ler sobre o LinkedIn. Porque quando eu comecei a trabalhar com o LinkedIn, não existia bibliografia. Até hoje, as bibliografias no Brasil são muito escassas e normalmente são voltadas para LinkedIn carreira, para quem quer buscar emprego, para quem quer trabalhar nessa pegada. Quem quer usar o LinkedIn para negócios, não existia um livro para isso. Ou muito poucos, enfim. Então, eu resolvi escrever, baseado na metodologia que eu criei lá na Workway. Então, contei essa história, resolvi abrir essa metodologia assim, de uma forma que tivesse uma linha do tempo, né? Que as pessoas conseguissem realmente seguir, porque esse é o objetivo do livro. O objetivo do livro é fazer com que a criatura que leia consiga colocar em prática e consiga captar os seus leads. Então, até durante o livro, assim, tem vários momentos que eu digo, tá, agora tu para de ler o livro, tu vai lá pro LinkedIn e tu vai testar essa ferramenta. Sim. Leva as pessoas pro site, aqui tem uma ferramenta, o checklist de perfil, por exemplo, lá nos capítulos iniciais. Para tudo que tu tá fazendo, baixa com QR Code esse checklist e vai resolver o teu LinkedIn. Então, é para as pessoas realmente lerem e colocarem em prática. O cara que lê o teu livro, ele consegue usar bem a ferramenta. Consegue. Ele aprende a usar. Espero que sim, né? Esse é o objetivo. E onde que ele pode achar o teu livro? Por enquanto, ele não pode. Ele está em fase de revisão final. Ele está no forno, mas ele... Logo vamos lançá-lo. Aí eu vou deixar vocês bem a par disso. Provavelmente vai ser um lançamento independente nessa primeira vez. Então, vou vender pelas minhas próprias redes sociais e coisa e tal. Mas vamos fazer um barulhinho aí quando ele chegar. Já aproveito para te perguntar quais são as tuas redes. As redes que o pessoal pode te achar. No LinkedIn é Silvia Mebach. Silvia com acento, porque quando eu fiz o meu perfil em 2012... eu não sabia que o acento ia me gerar um problema de link, mas tudo bem, a gente sobrevive com isso. No Instagram é Silvia Mebach MKT, e são as duas redes sociais que eu realmente uso. Posso te dar o meu TikTok? Posso, mas não uso muito o meu TikTok. Sim. Posso te dar o meu Facebook? Mas eu não uso muito. Então vamos ficar com essas duas que são as principais. Muito bom. Mas, já que tu falou em TikTok, eu quero te perguntar uma coisa, tu é uma mulher. A pergunta que paira, às vezes, quando tu define... eu como pessoa, como empresa, onde que eu tenho que estar? E a gente falava sobre estar onde o cliente está. Vale a pena o cara estar no TikTok, por exemplo? Uma empresa ou alguém que tem uma pegada mais profissional? Vale a pena? Olha, vale. Vale por quê?
por 2 motivos, né? Primeiro, porque o TikTok ainda tem muito espaço para performar. E existem poucas empresas fazendo um bom trabalho por lá, né? Existe até um grande case, pasmem, de um escritório de advocacia focado em tributário. Eles são um case no TikTok. Aí tu pensa assim, direito tributário? Oi? No TikTok? Sim, eles bombam. Por quê? Ninguém fala de direito tributário no TikTok. Então é o que a gente chama de oceano azul. Então ele é um oceano azul, só que ele dá um trabalho gigantesco, né? Reza a lenda que para tu chegar no TikTok no primeiro mês, tu tem que postar vídeo todos os dias. De preferência mais de uma vez por dia. Então, assim, ele demanda uma energia muito grande para tu tá lá. Mas, como a gente não sabe muito bem o que vai ser dele, hoje, tudo bem, hoje o meu público não tá lá. Mas amanhã a gente não sabe se ele vai estar lá. Então, uma dica que eu sempre dou é assim, vai lá e garante teu arroba. Garante o teu perfil, porque essa é a pior coisa que pode ter para uma empresa, para um profissional. É uma coisa que aconteceu, tipo o que aconteceu comigo. Eu tenho o meu Instagram de um jeito, o meu LinkedIn de outro. Então a pessoa às vezes fica meio perdida, né? Tu vai dar pro teu seguidor, mas trocar. Jesus! Então tu vai lá e já garante o teu arroba. Depois tu vai ver o que tu vai fazer por lá, se tu vai fazer. Mas garante ali o teu espacinho. E se tu conseguir, se tu tiver perna para isso, vale a pena tentar. Porque é um envolvimento louco, mas ao mesmo tempo, o retorno está sendo muito bom de quem está fazendo. E anúncio no LinkedIn hoje é o paraíso que era quando a gente começou a trabalhar com anúncio no Facebook. Tu fazia anúncio por centavos. Então hoje tu faz anúncio por centavos no TikTok. No TikTok. Exatamente. E o TikTok tem outra coisa muito interessante, que é os públicos ocultos, entre aspas, né? A gente sabe que o público que tá lá mais atuando é a galera jovem, né? Os adolescentes ali, jovens adultos, coisa e tal. Mas existe um público que tá muito no TikTok, que é o 60+. Que quando eu soube dessa informação num curso de verão que eu fiz sobre o TikTok, eu fiquei pensando assim, não, o professor não deu uma informação correta. Isso não pode ser verdade. Se perdeu. Ele confundiu os 6 de lugar. Mas não, tem esse público lá. Então, até por isso é importante tu começar a pensar em fazer TikTok. Não descarta. Ai, mas é da dancinha. Tu não precisa fazer dancinha. Tu pode dar o teu próprio tom, sabe? Não descarta. Não tenha preconceito. Sim. É uma rede social que chegou aí forte, né? Eu me lembro de alguns meses atrás, agora até não está dando, nos principais canais de TV do Brasil, havia anúncios do TikTok. Eles patrocinavam um time de futebol, não estavam patrocinando o time de futebol ou campeonato. Sei que eles estavam em tudo. Eles chegaram muito forte. Sim, claro, aí tu tem que estar lá. Exatamente. Onde o teu cliente está. A gente falou em algum momento na entrevista sobre a necessidade do profissional ser omnichannel. O que a gente falava em off também sobre isso. O que a gente pode falar sobre isso, Silvia, para quem está nos ouvindo? O que é ele ser omnichannel? É estar presente no maior número de canais que tu conseguir. Né? Claro que vamos dizer assim, que é o kit básico. Né? Kit básico é tu ter um site, de preferência com um blog, porque blog ainda performa muito. Tu tem que ter o teu Instagram. O Facebook vem de brinde, né? Porque tu acaba tendo que ter até para poder fazer anúncios e coisa e tal. Um YouTube é muito legal de ter. Sim. E um LinkedIn. Se tu tiver nessas 4, a tua estrategista digital já vai estar feliz. Sim. Mas se tu puder ampliar isso um pouquinho, vou fazer um TikTok, vou fazer um Twitter. Por quê? Porque as pessoas consomem conteúdos em plataformas diferentes, né? Sim. E hoje não adianta a gente querer, mas eu só gosto de Instagram. Mas o teu público não gosta só de Instagram. Né? Teu público... cliente. Eu tenho clientes, eu trabalho muito com médicos na parte da dito e feito da geração de conteúdo. Facebook ainda performa muito. Sim. Por quê? Porque tem os grupos. Então, os bariátricos, por exemplo, o pessoal da fertilidade, esses assuntos que precisam de muita troca de experiência, ainda performam muito bem no Facebook. Então, o ideal grupos? Que esteja em todos, em grupos.
esteja em tudo. Tenha a sua base de e-mails, né? Porque uma coisa que a gente fala muito no digital é que, assim, a rede social é a casinha alugada. Né? Aí o dia que o Mark Zuckerberg acordar, se irritar, não quero mais brincar de Instagram, tirar o Instagram do ar, se tu só tem o Instagram, o que tu vai fazer? Tu vai chorar, tua empresa vai quebrar. Então tu tem que ter as chamadas mídias próprias, e o e-mail é uma delas. Ai, tu tá louca, e-mail não funciona mais. Funciona sim, especialmente para quem trabalha no B2B, o e-mail ainda é muito forte. Então não incluam assim nos seus canais também o e-mail, porque ele performa muito. Ele tem um custo super acessível, né? Hoje ele ainda tem o melhor ROI, né? Que é o retorno de investimento. Então vale a pena também ter ele ali quietinho, usar, fazer as tuas campanhas. Quando tu fala teu e-mail, é o e-mail aquele que a gente envia mesmo. Exatamente, que chega ali na tua caixinha postal, no Gmail, no teu Outlook. E aí fazer uma estratégia de venda do digital, de geração de conteúdo, utilizando o teu e-mail. Exatamente. Esqueci do WhatsApp, né? Hoje em dia também é possível tu fazer negócios direto, no Brasil sem ter o WhatsApp, né? Loucura, o WhatsApp. Né? E o que é legal, assim, né? Isso é outra coisa que me encanta no digital. Que cada dia surgem novas ferramentas que te propiciam usar essas plataformas de uma forma mais inteligente e com otimização do tempo. Por exemplo, porque tu ficar no WhatsApp ali, um a um, tu quase morre, o teu dia não rende. Sim. Mas tem as plataformas que tu pode ter várias pessoas operando no mesmo número. Então, essas coisas vão ajudando a tua operação. Mas tem que estar em tudo. Hoje, tu tem que estar em tudo. Tem que estar presente. Até no outdoor. O pessoal do outdoor vai me matar, mas tem que estar também. Sim. Não, daqui a pouco, faz muito sentido para uma empresa estar no outdoor. Quem trabalha com venda de massa, tem que ter outdoor. Né? Então... tem que ter, na verdade, uma mente aberta e o bolso recheado, né? Claro, né? Porque cada um tem um alcance. Tudo isso a gente falou en passant para atingir algo que tu falou, que é autoridade. Né? Qual que é a importância de construir essa autoridade em determinada área, em determinado assunto? E se tem alguma diferença daquilo que a gente falava antes de influência digital, né? Como que caminha esses dois temas? Autoridade é a grande sacada do momento, né? No momento em que a gente cria um perfil numa rede social, a gente começa a ter uma imagem, né? Uma imagem pública, quer a gente queira, quer não. Né? Se a gente sabe trabalhar bem a nossa imagem, a gente ganha autoridade. A gente passa a ser referência em determinado assunto. Quando eu quero saber alguma coisa sobre macroeconomia, quem é que eu vou procurar? Ricardo Amorim. Vou lá ver o perfil do Rica para ver o que ele está falando sobre determinado ponto. Eu quero saber alguma coisa sobre moda. Vou lá na Vogue, vou lá em não sei quem, vou lá na fulaninha. Então, a gente pega essas referências e que são nada mais do que um personal branding bem feito. Né? Um personal branding de alguém que fez o seu tema de casa, que foi lá, que estudou e que compartilhou conhecimento. Né? Porque, às vezes, eu tenho muitos clientes que pensam assim, mas não é inteligente eu dizer tudo que eu sei. Gente... conteúdo é commodity. Tu vai lá no Google, tu pergunta pro Google como fazer um Boeing. Existe um conteúdo que foi, inclusive, uma das grandes buscas do ano retrasado. Como fazer um foguete lá no Boeing. Então, conhecimento tu vai ter em qualquer lugar. Então, tu compartilhar o teu conhecimento é uma coisa, assim, primeiro que é um bem para a humanidade, né? Sim. É que nem eu digo assim, o pessoal médico que eu trabalho. No momento em que tu dá uma informação qualificada para a sociedade... tu evita que esses sites que trabalham fake news tenham espaço. Então, tem muito essa questão, né? Tu vai compartilhando conteúdo de qualidade e de relevância, tu vai subindo no status. E não tem a ver com o número de seguidor, tá? Não tem a ver. Claro que tem muitas... quem tem muito seguidor, muito provavelmente vai ser uma autoridade. Mas a recíproca não é verdadeira. Tem gente que tem uma base um pouco menor e que é um monstro em determinado assunto.
que quem quer saber de marketing digital, por exemplo, vai lá no perfil do meu mentor. Ele não tem esse mundo de seguidores, mas ele tem um conteúdo muito bom. Ele é uma referência naquele assunto. Que no fim, por mais que tu não saiba uma determinada área, tu consegue ver se aquele cara, se aquele perfil tá no caminho, né? Ou se é meio papo furado. Tu consegue dar uma sentida, né? Consegue. E o que seria quando a gente fala influência digital? Então, esse é um ponto muito legal, né? Existe uma pessoa que trabalha no LinkedIn, bem famosa, a Flávia Gamonar. Ela tem uma frase, eu até anotei para eu não dizer a frase errada. Vamos ver se eu acho aqui, eu não vou achar. Não, achei uma outra. Mas a frase é mais ou menos assim, que os especialistas são os novos influenciadores. Essa frase casa muito com uma frase que eu também não sei, que eu não sei de quem é, mas que a gente vê muito, que diz que hoje as pessoas não querem comprar de vendedores, elas querem comprar de especialistas. Então, esse é o link da autoridade com a influência digital, sabe? No momento em que tu passa a ser uma autoridade, tu pode ser um influenciador. Tu vai influenciar quem? No momento em que eu digo que essa xícara é a melhor de todas, porque ela não quebra, porque ela tem esse logotipo maravilhoso do programa. Alegria! Então, eu sei que tem muitas pessoas que vão lá comprar a xícara, porque eu peguei um exemplo super banal, né? Quando a gente fala de autoridade digital, são pessoas com conteúdo um pouco mais profundo, né? Mas essa é a essência, né? Quando tu vira uma autoridade, tu acaba sendo um influenciador. Sim. E tu pode jogar com isso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. De novo, tu não precisa ser uma autoridade mundial, um influenciador nacional. Hoje a gente trabalha muito, até no Instagram, com os micro-influenciadores, que são pessoas que são extremamente nichadas. O meu nicho é copo. Eu sou uma influenciadora de copo. Se uma empresa vai lançar um copo, vai falar comigo para eu fazer esse lançamento. Então, mas tudo que eu disser sobre copo, os meus seguidores lá vão acreditar. Sim. Caminha junto sem ser exatamente a mesma coisa, mas caminha bem próximo, né? A questão da pessoa ser uma autoridade, ser uma referência naquela área e o poder que isso dá para ele ser um influenciador. A gente entende, até é algo interessante de ver assim, que lá atrás o ser digital, estar no digital era muito ligado só à juventude, né? Mas me parece hoje que com até a facilidade para estar no mundo digital com o celular, não precisa mais tu ter um CPU, com o celular tu pode fazer a tua página, visitar, tu vê as pessoas de diversas idades utilizando, estando presentes, né, no mundo digital, nos negócios, nas redes sociais. Além de ser assim antietário, vamos dizer, né, que permite, ele é democrático, né, porque tu participar de uma rede social não custa, né, não custa nada. Tu não paga para estar no Facebook, para estar no Instagram, para estar no TikTok. Então isso também é uma coisa que viabiliza muito. E no momento em que os teus amigos, os teus familiares estão por lá, tu quer estar também? Sim. Isso é algo que faz as pessoas também se aproximar das redes, né? E tu acompanhar o mundo, o que acontece. Eu conheço várias pessoas que iniciam o dia, assim, então no início do dia, deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais. Aí ela faz aquela via de dar um pulo em Face, um pulo em Insta, todos os seus perfis, dão uma olhada que o pessoal fez e iniciam o dia. Então, tu vê como realmente... E tem muita gente, na verdade, a maioria das pessoas é antes de dormir. Tanto que, na maioria das redes sociais, o LinkedIn é uma exceção, porque ele funciona em horário comercial, vamos dizer assim. O melhor horário de postar é de noite. Quando as pessoas estão ali, agora eu vou me atirar aqui, vou dar aquela tiradinha para esperar o soninho chegar, vou dar uma olhadinha ali e fazem a sua atualização antes de dormir. Então, e há quem faça os dois, né? A última coisa antes de dormir, a primeira coisa é eu acordar. A gente está inserido direto nesse mundo aí, né? Pequeno break e estamos indo para o nosso último bloco. Fica aí, não vai embora.
Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Solidariedade. Colaboração. União. Caminhar junto. Você pode participar. Colabore com a Associação 1+1. Comemorar nos une. Comemorar nos lembra quem somos. Cada momento com quem amamos é realmente especial. Vem fazer seu evento conosco. Solicite orçamento. P-Record sonoriza. Tudo para seu evento. Aqui é Julinho Tonelado. Eu quero mandar um salve para todo mundo que está acompanhando o programa A Hora de Thiago Marques. Quero desejar para ele muito sucesso, que ele nessa empreitada aí nova. Vou falar um pouco de mim, meu nome, né? Julinho Tonelado. Eu sou músico há mais de 20 anos, tive banda desde os anos 90, toquei em vários projetos. Ano passado gravei o meu álbum Invasão Alienígena. Peço para vocês ir lá no Spotify, deixar um likezinho lá, um coraçãozinho, ouvir as músicas lá, compartilhar, fazer toda aquela parada lá de, né, internet. Tô gravando meu segundo álbum agora e, né, quero aí tá mandando um abraço e dizer que eu tô acompanhando também, pode crer, e era isso, e tchau. O programa A Hora está de volta. Nós estamos já agora no último bloco do nosso programa Hora Entrevistas com Silvia Miebach, que está nos dando uma aula sobre redes sociais, autoridade digital, influência digital e tudo que importa no que diz respeito ao mundo digital. Né, Silvinha? Isso aí! Silvinha, quando a gente pensa em mundo digital, hoje está muito presente a questão da automação. Quais as suas impressões sobre esse assunto? A automação veio para nos ajudar, né? E é outra coisa que veio para ficar. Então, a gente fechar os olhos, fingir que não existe, não vai funcionar. A automação, ela nos ajuda em que sentido? Em muitos aplicativos que nos possibilitam agendar conteúdos, por exemplo, que nos permitem interagir com as outras pessoas.
Mas, sem dúvida alguma, o grande lance do momento é o ChatGPT. Né? E eu até, hoje de manhã, eu brinquei com uma colega minha, as minhas colegas jornalistas que me perdoem, mas o ChatGPT é uma grande ajuda para quem trabalha com conteúdo. Né? E não vai tirar emprego de jornalista, de redator, como a gente ouve falar muito por aí. E como é que eu, por exemplo, uso o ChatGPT? Quando eu estou travada, quero começar a escrever um conteúdo, não tenho ideia do que escrever, o que eu faço? Vou lá e peço pro ChatGPT. Chat, me dá ideias ou me dá tópicos sobre determinado assunto. Aí eu pego aquilo, colo no meu Word e às vezes a gente que trabalha com conteúdo já há bastante tempo, no final das contas, acaba nem usando o conteúdo que o ChatGPT criou, mas ele nos ajudou a destravar. Ou ele até nos dá, assim, uma pegada diferente, porque às vezes a gente tem vícios, né, de assuntos que a gente fala muito, a gente tem vícios e daqui a pouco a gente joga ali no chat e ele te traz uma perspectiva nova. Sim. Então, assim, os robôs não vão dominar o mundo, mas eles podem nos ajudar a otimizar o nosso tempo. Hoje é muito inteligente, existem, assim, vários plugins, vários ferramentas, não sei se é bem esse o nome técnico, que te permitem integrar o ChatGPT para fazer outras coisas também. Então, isso é economia de tempo. Se tu pode usar o teu tempo fazendo uma prospecção ou estando frente a frente com o teu cliente e tu deixa lá o ChatGPT trabalhando para ti, qual é o problema? Tu vai revisar, tu vai afinar e tu vai botar o que é mais importante, o teu toque. Então, bora usar. Esse é o diferencial, né? Exatamente. Pegar aquele conteúdo e ver, é por aqui, não é? Essa pesquisa que ele trouxe, tu vai verificar até aquela fonte. Então, não tem mais como parar, né? Não tem como. Claro que ele tem seus problemas, os seus questionamentos de segurança, de acuracidade da informação. Tem. O que nos obriga a fazer um double check, né? Tu pegou uma informação, aquela informação tá meio atravessada, e já aconteceu comigo. Uma vez eu fui preparar um texto que era super técnico. Aí peguei uma coisa do ChatGPT, mas aí eu perguntei para minha amiga, que é da área, isso existe? Não, isso não existe. Não sei de onde é que ele tirou. Então, às vezes, tu tem que fazer um double check. Mas me destravou para tal conteúdo. Aí, às vezes, tá lá o ChatGPT, ela acreditou. Exatamente. Mas nesse caso, ela não acreditou. Não, e eu vou contar para vocês um segredo de Estado. O ChatGPT me ajudou a criar o título do meu livro. Porque eu estava travada. Eu estava sentada com o meu mentor, fizemos uma reunião de 1 hora, um olhando para a cara do outro. Que nome vai ter esse raio desse negócio? E vem um monte daqueles nomes mais óbvios e coisa e tal. Aí acabou a reunião, tá, Edu, vamos pensar em outra coisa. Segunda-feira a gente se fala. Aí eu quero saber, peguei o ChatGPT, estou escrevendo um livro sobre isso, a teoria fundamentada nisso e naquilo. Que nome tu daria? E ele me deu 8 sugestões incríveis pro meu livro. Aí eu fui mesclando, peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e saiu o nome do meu livro. Que legal, né, cara? Não, isso é usar de maneira lógica, produtiva, o que tem de bom no mundo digital. Exatamente. Né? Não é deixar fazer tudo lá, né? Tu mesclar aquilo. Deixa eu te perguntar, né, uma coisa. Tu trabalha numa área que se transforma muito rápido, né? Tudo que é ligado ao digital. Lá em novembro de 2012, quando nasceu a Dito e Feito, qual que era o teu propósito quando tu iniciou o teu negócio lá atrás? Meu propósito era marketing. Né? Eu sempre gostei... Eu sou, como eu comentei lá no início, eu sou filha do varejo, né? Eu nasci no varejo, né, na Gangue. A minha experiência, a minha paixão pelo marketing surgiu no varejo. Então eu gostava, meu propósito era muito esse marketing. Só que o marketing, ele começou a ficar uma coisa complexa e cara, né? Que eu me dei conta, assim, eu e a Cris, a minha sócia na época, a gente atendia muita empresa pequena. E as empresas pequenas não tinham bala na agulha para fazer grandes campanhas e coisa e tal. Então, o que a gente fez? Existe um mundo mais viável para as empresas, que é o digital.
Então, na verdade, o nosso propósito surgiu com isso, com essa pegada de conseguir fazer o marketing existir e gerar resultado para as empresas pequenas. Que às vezes teria uma dificuldade maior para estar na TV, no jornal. Exatamente. E como eu disse, assim, naquela época a gente fazia anúncio com centavos, a gente botava 20 pila num anúncio no Facebook, performava. Então foi um mundo de descoberta, assim, e realmente de oportunidades. Sim, a gente vê que tem algumas redes que ainda são mais acessíveis que outras, né? Mas isso também vai sempre se desenhando e tu, como especialista na área, pilota o teu cliente, né? Me diz uma coisa, a gente vê que tem algumas pessoas e algumas empresas que têm um certo medo, um certo receio de encarar a vida digital, encarar o mundo digital. O que tu pode dizer para esse pessoal que às vezes tem algum medinho, tem não receio? Não tenha medo. Guarda o medo embaixo do travesseiro, porque não tem volta. Tu tem que começar. E assim, o caminho é muito próspero. É muito próspero. Dá para fazer muita coisa legal no digital, né? A gente vê aí muita gente que não era ninguém antes da pandemia, principalmente, né? Acho que a gente teve um grande momento de virada do digital, que foi a pandemia. E hoje são pessoas aí que vivem muito bem, obrigado, e que construíram o seu patrimônio em cima do digital. Então, assim, não tenham medo. Tudo vai começar com o primeiro passo. Existe um autor que eu gosto muito, ele se chama Gary Vee. Gary Vee é o cara do conteúdo. Ele escreveu vários livros e coisa e tal. E num dos livros dele, eu acho que foi no Detonando, ele fala assim que quando ele pensa no primeiro vídeo que ele fez, ele não sabe se ele ri ou se chora. Porque era tão medonho o troço que a vontade dele era sumir com aquele vídeo. Sim. Só que foi graças àquele primeiro vídeo que ele lançou no YouTube que ele construiu o império dele. Então tem que começar de algum jeito, tem que começar. E outra coisa assim, e não pode ser uma coisa sofrida, sabe? Às vezes a gente tem assim, eu tenho que fazer stories todos os dias, eu tenho que fazer reels todos os dias, eu tenho que gravar um vídeo. Tu tem que encontrar o que tu gosta de fazer, sim, o que performa para ti, pro teu segmento, e o que tu faz com prazer. Porque entenda, tu tem que estar lá. Não tem como não tá. Não tem como fugir disso. Então transforma isso numa coisa gostosa, sim, aprende o que tu gosta e bota a cara no mundo, literalmente, porque tá numa rede social é botar a cara no mundo. Silvinha, muito bom esse bate-papo. Eu quero que tu repita para nós onde que o pessoal pode te encontrar, né, para uma consultoria, para entender, porque assim, tu atende tanto pessoas que querem, profissionais liberais que querem a tua atuação, ou pessoas físicas que querem uma consultoria também. Como é que funciona isso? Sim, eu trabalho, na verdade, com vários formatos, tanto consultoria quanto mentoria. Eu tenho clientes assim que eles querem aprender a mexer sozinhos, então atendo esse tipo de público. Tenho também a parte de serviço que eu faço a gestão do perfil da pessoa. Quem normalmente eu atendo? Eu atendo empresários, eu atendo CEOs, pessoas, por exemplo, gerentes de vendas. Eu tenho uns cases bem legais de gerentes de vendas, consultores de empresas. São pessoas que precisam estar, principalmente ali no LinkedIn, e que não têm o tempo necessário para estar lá. Então, assim, eu funciono de duas maneiras, tanto bolando a estratégia, como sendo meio que um ghostwriter, né? Eu escrevo textos para os meus clientes publicarem lá nas redes sociais deles. E muito com esse pessoal que funciona muito bem também, pessoal de startup. Pessoal de startup que quer captar grana, que quer captar, sim, financiadores. Então, são pessoas que precisam estar em evidência. Todo mundo que precisa estar em evidência tem aí um grande potencial de trabalhar no LinkedIn comigo. Muito bom, muito bom. E onde o pessoal te encontra? No LinkedIn, Silvia Miebach, com acento. E no Instagram, Silvia Miebach, MKT, tudo junto. Muito bom. Podem achar a Silvia Miebach. Silvia, muito obrigado por ter participado do nosso programa Hora Entrevistas. Para nós foi um privilégio muito grande estar contigo.
Aqui em off a gente fez várias perguntas para a Silvia. Aquela consultoriazinha. Sempre rola, né? Tem que aproveitar. Isso. E pode, quando o teu livro estiver em fase de divulgação e comercialização, pode contar. Vou mandar um autografado. Que alegria! E eu agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade. Foi um papo muito gostoso. Nem parece assim que já passou, acho que para lá de 1 hora. Sim. Foi muito bom. Muito obrigada. Perfeito, dona Silvia. Continua conectado aqui nas nossas redes. A gente está indo lá. Um beijo no coração.